cultura de valores que destaca conceitos como ética e integridade está transformando empresas do mundo todo para um capitalismo mais consciente, inclusivo e de propósito. É o que mostra o nosso convidado de hoje, o advogado e palestrante Luiz Fernando Lucas. Olá, Luiz, um prazer recebê-lo aqui no NGT Notícias. Muito obrigado pela oportunidade. Luiz, nesses últimos dias nós fomos aí surpreendidos com a notícia de um resgate de 200 trabalhadores que estavam em trabalho análogo à escravidão em vinícolas no sul do Brasil, né? Foi um caso horroroso aí de maus tratos, humilhação, violência, e falar sobre como empresas estão se transformando para um capitalismo mais consciente, inclusivo e de propósito é fundamental, né? Além da responsabilidade social das empresas, você fala nas suas palestras sobre como é possível aí conciliar ética e integridade com negócios. Explica um pouco para a gente sobre esses conceitos. Sem dúvida, hoje a gente está vendo esses episódios acontecendo e causando, evidentemente, espanto, indignação e aí imediatamente os consumidores já ficam alertas e todo o mercado econômico também já põe um pé atrás e as consequências espero que sejam efetivamente avaliadas e etc. O que não ocorria no passado. Essas notícias não chegavam. Quando chegavam, elas eram esparsas, né? Então, o mundo todo começou a olhar que não dá para ter uma empresa que não respeite as pessoas, né? A parte social, que não respeite o ambiente, que não respeite a parte ambiental, que não tenha o mínimo de ética. E a gente tem visto que cada vez mais fica claro que é insustentável. Esse caso da vinícola, o caso da Americanas recentemente, mostra que tristes notícias como essa, mas por outro lado, bom que a sociedade já não tolera mais. Então, é evidente que o consumidor e todos os líderes estão atentos para que não há mais interesse em financiar empresas dessa forma. Os consumidores não querem mais consumir de empresas que não tenham as políticas de transparência, governança, ética, integridade. Então, é com pesar e tristeza que a gente vê que em plena atualidade a gente ainda vê casos como esse, mas eu fico feliz de ver que cada vez mais leis, regras e líderes estão transformando as empresas para que não apenas o lucro seja o importante, mas o respeito a todas as questões e cumprir as leis, fazer o que é certo, vem ganhando pauta, vem ganhando evidência e vem ganhando atenção dos consumidores e dos investidores. E qual a diferença entre ética e integridade? E vale não apenas para as empresas, mas para a nossa vida pessoal. Ética é um comportamento esperado, né, de uma sociedade que depende de uma circunstância. Ela é temporal. Hoje, para nós, há uma clareza do que é ético. Então, o trabalho escravo, evidentemente, é errado para nós, na nossa sociedade. Mas no passado nem sempre foi assim. Houve épocas em que era dentro da lei ter escravidão, era considerado correto naquele momento histórico do passado, e que hoje, para a gente, é um absurdo pensar nisso. Então, a diferença ela é circunstancial, temporal. A integridade não. A integridade é um valor absoluto. A integridade, assim como a honestidade, assim como a confiança, assim como a compaixão, são valores que não têm contrários, não têm circunstância, não têm época. Então, o ser humano, por natureza, almeja essa perfeição, essa unidade, essa inteireza que é a integridade, porque se aproxima da perfeição, de um criador, de um modelo, como Platão dizia, no campo das ideias da perfeição. Então, o ser humano naturalmente persegue os valores absolutos. E a ética, ele se adapta porque ele quer viver numa sociedade conforme os seus conceitos. Então, para uma empresa, ou para uma vida de um líder ou de uma pessoa, é importante sim respeitar e trabalhar a ética, mas é ainda mais importante uma cultura de valores que leve à busca da integridade, como um caminho de perseguição de um humano mais consciente, de uma sociedade e de empresas que atuam não apenas pela ética, pelo que se espera e pelo que é aceitável, mas em busca de uma melhora do planeta, da humanidade, do meio ambiente, das pessoas, de maneira geral, altruísta. E qual é o papel da liderança nesse sentido aí de propagar esses conceitos como ética e integridade? A liderança é, evidentemente, fundamental. Tudo o que aconteceu na humanidade foi o sonho de um indivíduo e que fez uma transformação através da sua liderança. Porém, a gente também já aprendeu pela história antiga e recente de que um líder, quando não tem valores, não tem integridade, não tem ética, ele causa uma transformação destruidora. Ele causa o holocausto, ele causa guerras.
Ele causa, quando é o líder de uma empresa, a destruição do patrimônio dos seus investidores, o mal para os seus consumidores, a destruição do meio ambiente, o trabalho análogo à escravidão. Então, o líder é importantíssimo, porém, esse indivíduo, né, esse ser humano, se ele tem consciência, ele busca integridade, ele tem ética, ele transforma a sociedade para melhor, ele transforma a humanidade para melhor. Então, ele respeita o meio ambiente, ele respeita a sociedade, o social, ele traz governança na sua gestão, ele traz respeito às leis, o compliance. Ele sabe que fazer o certo é o único jeito de dar certo. Então, por isso, a liderança consciente, o líder íntegro, é o que transforma as empresas, a sociedade, a humanidade para melhor. E é nesse ser humano que a gente precisa investir, apostar para que os valores, a cultura de valores seja realmente o que faça diferença na história da humanidade, no capitalismo, ou nas escolas, ou na sociedade como um todo. Luiz, nesse último carnaval, o litoral norte de São Paulo foi atingido por uma tragédia causada aí por uma chuva descomunal e isso nos despertou para a urgência dos temas relacionados às mudanças climáticas. E o papel das empresas é fundamental nesse processo, né, de sustentabilidade e de preservação ambiental. E você fala muito sobre isso nas suas palestras, não é? Então explica para o telespectador do NGT Notícias a sigla ESG no mundo corporativo. Claro, ESG, essa sigla que está na moda hoje, né, é uma sigla que reúne o E do ecossustentável, a parte ambiental, o S do social e o G de governança. Ou seja, não dá para uma empresa apenas ter lucro, ela precisa respeitar o social, respeitar o meio ambiente e fazer as coisas com governança, com transparência. E ainda eu incluo mais uma sigla, que é o C de compliance, que é seguir as regras das leis, das normas. Então, uma empresa, quando a gente vê, né, o que aconteceu nessa vinícola, o que aconteceu nas lojas americanas, um pouco do que eu falei, foi a falta de transparência, a falta de ética, ou a falta de respeitar o social, o ambiental. Cada vez mais as empresas estão conseguindo investimentos ou têm apelo para o consumidor quando elas têm essas siglas, mesmo que não traduzido como a sigla, mas no seu comportamento. E como você bem disse, essa triste tragédia que nós vivenciamos no litoral norte, é muito triste de ver, eu fico aqui minha solidariedade e meu pesar para as famílias que, né, tiveram perdas nas vidas dos seus entes queridos, mas isso mostra para a gente também uma necessidade que não apenas as empresas, e eu ressalto aqui o trabalho bonito da ONG Gerando Falcões, do meu amigo Edu Lira, que está fazendo um belo trabalho no litoral, levantando recursos das empresas, mas acho que vem à tona, além do papel das empresas, o papel do poder público e não apenas dos governos e dos políticos, mas do cidadão, em começar a ser mais atento de que a gente tem tido tragédias como essa nos últimos 50 anos. E aí, quando não acontece tragédia, ninguém discute direito o urbanismo, o social, o cuidado com as moradias e não construir nessas áreas de uma maneira transparente, aberta. Então, cabe às empresas liderar esse processo, mas cabe a cada um de nós, como cidadão, exigir um pouco mais do nosso direito e votar com consciência, porque isso também é o ESG do líder da empresa e é o ESG do cidadão. Como é que a gente atua de maneira mais sustentável, de maneira mais ética, de maneira mais transparente na nossa governança e seguindo as regras e as leis. Aqueles que empreendem em espaços como esse, aqui a gente vê em todos os lugares, desmatamento onde é proibido, jogar lixo onde... Então, cabe a cada um de nós como brasileiros começar a ficar mais atento e exigir os direitos e não deixar que as coisas aconteçam, porque quando vem uma chuva muito forte, um acontecimento da natureza, o que está errado, irregular, como não foi feito certo, não tem jeito de dar certo. Então, é muita tristeza e que sim, o papel das empresas é fundamental, mas mais do que isso, o papel dos líderes conscientes, transformam a humanidade para melhor, líderes com integridade fazem com que as coisas sejam corrigidas que estão erradas. Mas para isso, a gente precisa ter seres humanos conscientes, Viviane. E para isso, é por isso que no meu livro A Era da Integridade eu trato também do humano consciente. Porque é papel do líder nas empresas e é papel das empresas, sim, mas do que são feitas as empresas? De pessoas. E nós, no mínimo como consumidores, também temos o nosso papel de exigir, mas para isso, consumidores também, o consumidor do Estado é o cidadão. Para isso a gente tem que ter o nosso nível de consciência e para isso a gente tem que ampliar o nosso nível de integridade, começando pela ética, mas buscando a perfeição, a unidade, sair dessa dicotomia, polaridade, para fazer o nosso papel como cidadão, como consumidor, como líder numa empresa, como ser humano. Muito obrigada pela sua participação aqui no NGT Notícias. Nosso tempo está acabando, mas antes eu queria que você deixasse aí os seus contatos para o telespectador do NGT Notícias.
Muito obrigado. Meu nome é Luiz Fernando Lucas, o Luiz é com Z. Com o meu nome, Luiz Fernando Lucas, você me acha nas redes sociais, tá? E o site escoladaintegridade.com.br tem acesso a cursos gratuitos, inclusive, e bastante conteúdo e à disposição lá para quem quiser saber um pouquinho mais. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Esse foi o NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais.